Agora nós iremos aprender a ler as frações. Lembra do baralho de frações no seu livro do bimestre passado? Então, pega ele que nós iremos trabalhar com ele nesta aula. Aqui nós temos o baralho das frações e como que nós lemos? Por exemplo, esse inteiro ele foi dividido em duas partes, então eu leio como 1/2 ou metade. Aqui eu tenho um inteiro, porque ele não foi dividido em parte nenhuma. 1/3, porque o meu inteiro foi dividido em 3 partes. 1/4, porque o meu inteiro foi dividido em 4 partes. 1/5, porque o meu inteiro foi dividido em 5 partes. 1/6, porque o meu inteiro foi dividido em 6 partes. E vocês estão observando que em cada figura, com exceção desse inteiro aqui e dessa última figura, nós sempre estamos pegando uma parte só do nosso inteiro. Então, aqui foi 1/6, dividi o meu inteiro em 7 partes, 1/7. Peguei o meu inteiro, dividi em 8 partes, peguei 1/8. Aqui, dividi em 9 partes, peguei 1/9. Aqui, eu dividi em 10 partes, peguei 1/10. Do lado, peguei o meu inteiro, dividi por 10 partes, só que agora eu peguei 2 partes, então aqui eu tenho 2/10. E nessa última figura, eu tenho um inteiro que foi dividido em 10 partes, mas deste inteiro eu não peguei nenhuma parte, então eu peguei 0/10. Agora, em relação à leitura das frações, tem 3 informações muito importantes. Primeiro, como que eu leio as frações depois do 10º? É 11º, professora? Não, não é 11º. Depois do 10º é 1/11, 1/22, 1/33 e assim por diante. Então, a partir do 11, eu não uso mais os números ordinais. Eu vou usar o meu numerador, o meu número, e vou colocar o avos na frente. Então, é 1/11, 1/12, 1/13, 1/99 avos. E depois, o que que vem? 100 avos? Não. Quando eu trabalho com um inteiro dividido em 10, em 100, em 1000, eu vou usar a minha numeração ordinal. Se eu tenho um inteiro dividido em 10 partes, então eu tenho 10º. Se eu pego uma parte de um inteiro que foi dividido em 100 partes, eu tenho 1/100. E se eu tenho uma parte de um inteiro dividido em 1000 partes, eu tenho 1/1000. Interessante também é vocês observarem que quanto mais eu divido o meu inteiro, menor vai ficando a minha parte. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que 1/3 é maior do que 1/10, por exemplo. Ou então, eu posso falar que metade ou meio é maior do que 1/3. E é mesmo, se eu olhar a representação, eu vou ver que 1/2 é maior do que 1/3. Por que que a professora chama atenção para este assunto? Porque vocês podem olhar a fração e achar que pelo denominador ser maior, a parte do meu inteiro também é maior. E não é. Quanto maior o meu denominador, ou seja, os meus números de baixo, menor é a parte. Porque dividi o meu inteiro em mais partes. Só reforçando, 1/3 é maior do que 1/9, por exemplo. Agora, nós iremos fazer os exercícios da nossa apostila.